Olá, cá estamos de novo. Meu foco tem sido realmente mulheres, história, ah, perguntas, por quê, evolução, tanta coisa, contemporâneo, posições. Mas hoje, em virtude de eu ter tomado vacina, estou feliz por isso, mas sempre penso que cada um tem suas escolhas, tem direito de fazer suas escolhas, seus caminhos. Lembrei de uma palavra, de uma frase muito importante de uma autora da qual conheço muito pouco, infelizmente, devo me aprofundar. Ela se chamava Hannah Arendt. E, e ela, entre algumas frases, vamos dizer, colocadas, né? Colocadas, além de muitas obras, ela, ela escreveu, falou que a banalidade, sobre a banalidade do mal. E eu acredito que coube muito bem neste nosso contexto atual. Mas voltando um pouquinho a Hannah Arendt, eu me lembro quando eu era criança, não sei quantos anos tinha, talvez devesse buscar o ano em que teve um julgamento muito famoso. Me lembro de meu pai acompanhar, meu pai me ensinou muita coisa por comportamento, pelo que eu via dele, minha mãe também, mas eu vi que ele viu um julgamento muito falado na época, foi depois da Segunda Guerra, que era de Eichmann. Eu via meu pai falando sobre aquilo e tal. Então, resumidamente, o que eu percebi foi o seguinte: Hannah Arendt era alemã, de origem judaica, e que por motivos de guerra, por motivos de perseguição, apesar dela escrever muito sobre a teoria do amor, baseada em Santo Agostinho, ela acabou indo morar nos Estados Unidos. Indo para os Estados Unidos, onde ela morreu, ela viveu até 1900, deixa eu lá dar uma olhadinha, não me lembro se eu marquei aqui. Bom, mas enfim, ela viveu até acho que 60, 70, talvez. Daqui a pouco eu vou ver onde é que eu escrevi. Mas enfim, ela viveu pós-guerra, nasceu um pouco antes da guerra. E ela teve como conselheiro por algum tempo e um companheiro amoroso também por um tempo, por contingências não possíveis, Martin Heidegger, um grande filósofo, onde ela aprendeu muito. Mas enfim, quando ela estava nos Estados Unidos e esse julgamento desse personagem vivo que era Eichmann matou muitos judeus, mas ele dizia no julgamento que não matou, mas ele não sentia nada de mal nisso. Ele obedecia ordens. A ordem ali, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, era matar. Hitler, sob o comando, e ele matar. E matou, assim, muitos judeus. Inclusive, ele foi mandado, foi analisado por grandes psiquiatras para ver como é que ele não sentia nada, assim, nada de alma, nada de coração, nada de culpa, nada. Mas ele foi considerado normal, quer dizer, não tinha nenhum problema psiquiátrico. Uma história bastante profunda essa, da análise de Eichmann e todo esse comportamento dele não sentir como assim, diríamos hoje.
Bem, então, eu fazendo aqui uma analogia, pensando no mundo que nós estamos vivendo, na política que nós estamos vivendo, e voltando só um pouquinho atrás, mas Hashman foi acusado e morreu até o fim, dizendo que não sentia nada disso, apenas obedecia a ordens. Então vamos lá agora. Então o que eu vejo hoje, tantas discussões fakes, um fala uma coisa, outro fala outra, sobre essa doença, sobre vacinas, sobre quais vacinas. A gente percebe que há algo diferente, algo muito determinante nessa banalização, usaria a frase da grande filósofa, banalização do mal. Ou seja, muitas pessoas agem sem ter nenhum discernimento autocrítico sobre o que faz, o que os outros nos determinam. Apenas obedecem o que alguns líderes fazem. Não vão profundamente ao âmago da coisa, ao âmago do seu sentir, ao âmago daquele que aprendeu. Fazem e falam e agem de acordo com o que alguém que lhes é identificável, alguém por quem ela tem alguma paixão, tem alguma vinculação. Muitos dessas pessoas, da qual eu estou me referindo, esse modo de comportar-se tão perigoso, às vezes tem por conta de uma ascensão social. Por exemplo, voltando ao Hashman, o que ele queria mesmo era uma ascensão social, ou seja, subir degraus, estar ao lado de Hitler. Então, obedecia e fazia tudo aquilo que a lei daquela época dizia. Volto aqui aos nossos tempos. Acredito que isso está acontecendo. Não há discernimento do que é mal, do que é bem para algumas pessoas. Eles vão no embalo, acham que é isso, disseminam isso, e eu digo pessoas, eu digo redes de comunicação, redes de relacionamento, tanta coisa que hoje temos e tanta comunicação. E as pessoas vão, acreditam, vão fazer isso. E quanta coisa que seria do mal, moralmente falando, julgando-se no sentido julgativo baseado, fundamentado, se transformam, ou seja, o bem que se transforma em mal e o mal que se transforma em bem. Por isso, esse nosso, entre outras coisas, esse nosso se perder ou não, mas que nos deixam bastante, às vezes até comovidos, porque a gente pensa, como é que pode tal pessoa, tal instituição tá disseminando isso, tá falando isso? Como assim? E como é que muitos obedecem, seguem essas falas, e aí a gente fica pensando o que é certo, o que é errado. Talvez essas pessoas
eu diria não talvez, eu diria aí com esses que seguem falas dos outros sem voltar a si mesmo, sem verificar, sem ter um senso crítico, abrem mão da sua liberdade. Abrem mão da sua liberdade. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano. Abrir mão para se grudar à ideia do outro. Talvez, provável, naquele tempo Eichmann queria uma ascensão social, outros hoje aqui sim, na política, em tantas coisas. Mas eu diria que talvez seja o fato de ser reconhecido. Às vezes as pessoas vão contrário a tudo, seguindo ordens, repito, pensamentos de outros, por conta de serem olhados, serem apoiados. Quando a gente fala reconhecidos, é quase que como ser apoiado, ter um colo, ter um ok, ter um acolhimento. Então, para a gente terminar, pensar profundamente neste momento consigo mesmo é fazer um diálogo consigo mesmo. Seguir frases, clichês dos outros, frases prontas, fala dos outros. Neste momento, em todos os momentos, eu digo, tão difícil, é muito, é horrível, é horrível de se pensar nessa disseminação de falas não pensadas, não criticadas consigo mesmo. Desculpe a minha repetição de criticadas e ter um senso próprio, um senso crítico, chegar lá profundamente na sua existência. Por isso que a gente fala, estamos numa banalidade do mal. O mal que tem talvez uma inversão em muitos contextos, se tornou bem. E o bem, mal. Como? Deixo isso para pensar. Espero ter sido clara. Esse contexto dessa leitura que eu fiz foi apenas para pensarmos, para não entrarmos em notícias, em críticas, em relacionamentos de falas de sites, assim, de cabeça, entro, é isso aí, isso equivale, o cara tá falando. É tão importante. Se não nos abstermos, não tivermos a consciência estaremos presos em uma gaiola, a gaiola que o outro nos prendeu, ok? Beijo a todos.